Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Você sabia que saúde e mobilidade urbana estão totalmente conectadas? Para compreender essa conexão, não saia daí. Mobilidade Urbana está começando agora. Tráfego pesado, riscos de acidentes e aumento da poluição são alguns fatores que prejudicam a mobilidade urbana. Encontrar a solução é um grande desafio da gestão pública e a utilização de linhas de metrô pode ser uma alternativa. Eles percorrem longas distâncias rapidamente, não provocam congestionamentos e podem ter horário de atendimento ampliado até de madrugada, de maneira segura. Além de serem sustentáveis, pois utilizam energia elétrica limpa e renovável. Mesmo com tantos benefícios, eles não resolvem os problemas de todas as cidades. O alto custo de implantação e manutenção, além da revitalização ou mudança de infraestrutura da cidade para operá-los, inviabiliza sua utilização em cidades menores. E cada cidade precisa encontrar alternativas que melhorem sua mobilidade. Como equilibrar esses fatores e ampliar o uso do metrô nas grandes cidades brasileiras? Hoje vamos falar sobre a conexão entre saúde e mobilidade com o coordenador de políticas intersetoriais em saúde da Secretaria da Saúde do Ceará, Caio Cavalcante. Mas antes desse nosso papo, vamos assistir a mais uma matéria inédita com Ilan Gugel, que continua vivenciando a mobilidade urbana em Fortaleza. É com você, Ilan. Pedalar com segurança é muito mais do que simplesmente estar com o equipamento correto. Usar equipamentos protetivos são de vital importância, mas não são os equipamentos que vão evitar os acidentes. Pedalar defensivamente é uma questão de atitude, que envolve uma série de estratégias para evitar situações de risco. Eu acredito que segurança é fundamental em tudo que nós fazemos. Então, esse curso de ciclismo e segurança para o ciclista eu acho fundamental. Assim como nós aprendemos a dirigir veículos automotores e ciclo também, então eu acho que, penso e tenho convicção de que o ciclista também tem necessidade de ter conhecimento da legislação e de como trafegar com segurança, tanto para si quanto para os demais. Eu resolvi fazer o curso porque é partindo do princípio da educação. A gente que transita, a gente que agora está nesse movimento de pedalar, e eu já pedalo há algum tempo, acho que eu tenho 4 anos que eu pedalo, já participo de vários grupos, né? E tem muita coisa que a gente precisa saber, tanto para a gente como para o outro. É aquela coisa da tal direção defensiva, né? Muitas informações, a gente vem em busca mesmo assim de mais informações, mais conhecimento, mais dicas que a gente no dia a dia a gente não tem e a gente às vezes nem procura também, né? O curso leciona noções de legislação, informações sobre o uso da infraestrutura cicloviária, percepção e gestão de risco durante as pedaladas, justamente para evitar que as estatísticas de acidentes com ciclistas aumente ainda mais. Eberfran, fala pra gente o que é uma direção defensiva. Pronto. São posturas que os condutores devem tomar para que se portem de maneira mais segura na via. No caso, a gente treina muito a previsibilidade, a gente adianta algumas situações que poderiam vir a causar algum dano e a gente consegue evitar a partir de alguns comportamentos. Então é isso que a gente tenta passar aqui para os ciclistas, os alunos do nosso curso, que eles tomem posturas que venham a garantir a segurança deles. Perfeito. A gente sabe que o número de ciclistas em Fortaleza tem aumentado muito no decorrer dos últimos anos. Por que você acha que isso está acontecendo e como que você fica com isso? Eu digo, fica realmente feliz? Percebe que a nossa cidade está mudando o jeito de se locomover? É uma tendência mundial.
Temos vários fatores que estão incentivando que os ciclistas tomem as ruas, disponibilizando uma malha viária bem diversificada, nós temos ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas em vários locais da cidade para que o ciclista consiga fazer os seus deslocamentos até para grandes distâncias, ele consiga chegar. Então tem várias conexões e várias formas do ciclista chegar, independente não só da bicicleta, mas ele também pode, além da bicicleta, integrar a bicicleta com o seu transporte particular ou um transporte coletivo, por exemplo. Ele pode fazer uma integração hoje através do bilhete único entre uma bicicleta, certo? Do sistema compartilhado de bicicletas e o sistema de ônibus. E assim ele consegue completar o seu deslocamento. Então tudo isso está à disposição dos ciclistas hoje aqui em Fortaleza, E o ciclista tem que se apropriar dessa infraestrutura. Perfeito. Vamos falar então para quem está em casa, quais são os cuidados básicos que todas essas pessoas, aquelas que desejam andar de bicicleta por Fortaleza, devem ter? Olha, em primeiro lugar eu digo para ele tem que ter uma bicicleta que proporcione segurança a ele, uma bicicleta do tamanho apropriado, e dependendo do uso da bicicleta, se ele vai pedalar apenas no final de semana, se ele vai utilizar para os seus deslocamentos diários, ele procura uma bicicleta que venha caber no seu bolso, certo? Importante. E também venha fazer com que ele tenha conforto na hora de pedalar. Um dos requisitos básicos para que o ciclista venha se manter seguro é ver e ser visto. Então, ele use roupas claras, tem um sistema de iluminação na sua bicicleta, a bicicleta tem que ter luz traseira, luz dianteira, use um sistema de retrovisor também do lado esquerdo para que ele possa ver o que está atrás dele e assim ele possa tomar uma atitude preventiva a fim de evitar um acidente, ele usa uma campainha. Então, tudo isso para que o ciclista ele possa se portar melhor na via, ele possa ver e ele possa ser visto também, que previsibilidade no trânsito é sinônimo de segurança. Então tudo isso é um conjunto e lógico, ele vir participar do curso de pilotagem segura para ciclista para aprender a se portar de forma segura na via e assim evitar acidentes. O resultado final parece ter sido bem positivo para todo mundo. Eu aprendi, são gestos, são como se comportar no trânsito, Melhor tá em parceria com os automotores, Como você trafegar, como você andar em filas, que a gente anda muito em dupla, a gente faz muito isso. A questão do bordo, essa coisa da distância da roda do carro para a gente. A questão, até por informação mesmo, essa coisa dos acidentes, isso aí também é importante a gente saber essas estimativas. Eu resolvi fazer o curso porque a questão de segurança, o trânsito hoje está muito caótico, muito complicado para você transitar com a bicicleta hoje, muito carro. E o curso ele ajuda você a se preparar para situação de emergência, essa questão de as pessoas não respeitam o ciclista e às vezes não está preparado. E o curso ele ajuda você a lidar com a situação de até se proteger de uma situação de um risco de um acidente, alguma coisa, Eu acredito que muitas pessoas ainda não têm o conhecimento de toda essa legislação, inclusive os próprios motoristas de veículos automotores, até mesmo recentemente nós estávamos numa ciclofaixa, e ao lado um motorista querendo cruzar a nossa frente, dizendo que o semáforo estava aberto para ele, mas estava aberto para nós também. E nós temos a preferência porque estamos na ciclofaixa. Então, infelizmente, ainda existe muito desconhecimento, existe ainda muito equívoco, tanto por parte até mesmo dos motoristas de veículos de carros, assim como também dos próprios ciclistas, Então nós aprendemos hoje aqui como sinalizar, as entradas, como sinalizar paradas, isso é fundamental. E também até mesmo nos grupos, quando nós pedalamos, os colegas ciclistas não utilizam também esses sinais. Então eu acho que é muito fundamental, eu acho fundamental esse tipo de curso. A gente faz um rápido intervalo agora e na volta vamos falar sobre saúde pública e mobilidade urbana. É rapidinho, a gente volta já.
Voltamos para mais uma entrevista aqui no Mobilidade Urbana, sempre um tema muito importante para a gente debater. Eu converso hoje com Caio Cavalcante, ele é coordenador de políticas intersetoriais em saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Caio, seja bem-vindo ao nosso programa, prazer estar falando com você, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, é um prazer falar contigo e com todos que estão nos assistindo no programa. Bem, para a gente conversar, Caio, qual é o impacto dos acidentes de trânsito no SUS? Gigantesco. Esse impacto, ele é hoje no mundo todo, sobretudo nos países que têm uma renda per capita média e baixa, como é o caso do Brasil, né? E muito fortemente no sistema de saúde. Impacto do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, social, né? Do ponto de vista urbano, são aproximadamente 30 mil pessoas que vêm a óbito por conta de acidentes de trânsito no Brasil, né? Atualmente essa é a média nos últimos anos, inclusive teve uma pequena redução a nível Brasil, mas muito distante ainda do cumprimento das metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí isso leva a óbito, né, o acidente, a ocorrência do acidente leva a óbito e leva também a hospitalizações, internações, sofrimento, custos, perda de eficiência, menor otimização do gasto público e também impacta na prestação do serviço de saúde, porque são recursos que são desperdiçados e que poderiam, e que são financiados com o imposto que o cidadão paga e que poderiam ser revertidos em ações de saúde, em ações de saneamento, em ações de mobilidade urbana. Sim. Então o impacto é gigantesco em diferentes esferas e acaba que o Sistema Único de Saúde é bastante onerado, né, e nós temos milhares de vidas sendo ceifadas ao longo dos últimos anos. Uma pequena redução recente, mas muito aquém ainda dos objetivos e de uma condição de mobilidade, uma condição de saúde que seja mais adequada para a população. Como é que você coloca aí carro e moto nesse ranking aí? Quem gera mais acidentes? Moto. Desde 2009, a partir de 2009, a moto ultrapassou, né, o acidente de carro. E a pessoa que se acidenta envolvido em motocicleta, ele é mais vulnerável. Sim. Né? Então, nós temos ainda o fato da taxa, o quantitativo, e também a vulnerabilidade do motociclista, do pedestre, né? Do ciclista. Então, são os mais vulneráveis. Hoje eles são a pouco mais da metade dos que vêm a óbito e já temos mais de 10 anos que o acidente de moto ultrapassou o acidente de carro, a mortalidade por acidente de carro. Agora falando ainda em carros, Caio, a gente sabe que o carro ele é ainda um transporte motorizado prioritário, né? E, contanto, emite mais gases poluentes, né? Como é que isso impacta, a emissão desses gases impacta na saúde da população? Efeito estufa, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, né? Cardio e cerebrovasculares, hipertensão, diabetes, AVC, infarto, aumenta o risco de câncer, né? É outro impacto gigantesco. Então, nós temos hoje a poluição do ar, né? A questão da inatividade física, que é outra problemática muito severa em cidades, por exemplo, que têm um planejamento urbano deficitário, historicamente, né? E isso acaba impactando na saúde, que vai se reverter em necessidade, em demanda de serviços de saúde. Ou seja, são fatores que estão fora do sistema de serviços de saúde, são fatores de ordem ambiental. Sim. Né? Poluição é o principal problema de ordem ambiental aqui no Brasil. Então, são fatores de ordem ambiental, de ordem socioeconômica, mas que vão impactar na vida do cidadão e no sistema de saúde. Sim. Que é quem vai receber os pacientes, né? Quem vai cuidar dos pacientes ao longo da vida, sobretudo aqueles que desenvolvem alguma doença crônica por conta da poluição. E como será que a mobilidade urbana funciona em outras cidades? É para isso que nós temos o quadro Ando pelo Mundo. Vamos lá!
Olá, eu sou a Giovana Castelã, sou gestora de recursos humanos. Eu moro na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu me desloco por aqui. Bora lá? Esse é o meu trajeto que eu faço todos os dias para ir para o trabalho. Ele demora cerca de 15 a 20 minutos. Esse trajeto ele é relativamente tranquilo, tá? Porque o meu bairro é um bairro muito novo, aqui de Rio Preto. Fazem menos de 10 anos que a cidade expandiu para esses lados, então não costuma ter muito trânsito. Tem alguns horários de pico, sim, mas não é o caso do horário que eu saio. Aqui em Rio Preto a gente tem uma cultura muito desgarrada do transporte público, tá? Por mais que o nosso transporte público aqui seja bom, os ônibus eles têm ar-condicionado, têm Wi-Fi, mas eles costumam demorar muito, porque como é uma cidade pequena, o investimento em transporte público é baixo, é relativamente baixo referente à necessidade. Então a cultura aqui, os transportes mais utilizados são carro e moto. A bike aqui em Rio Preto também não é muito utilizada, tá? O pessoal não tem essa cultura. Na verdade, a bike aqui o pessoal utiliza mais para lazer nos finais de semana. A gente até tem umas vias que tem a ciclovia, mas elas não são utilizadas para transporte em trabalho, por exemplo, trajeto de trabalho. As grandes distâncias e os custos também do transporte, principalmente o transporte unitário, né, ele muitas vezes impede o acesso das pessoas aos serviços essenciais, como o de saúde. Como é que você enxerga esse problema? Nós temos defendido uma mobilidade sustentável. Sim. Com a redução do uso, maior conscientização, a redução do uso do transporte motorizado e uma utilização maior do transporte não motorizado. Quando nós olhamos para uma cidade, uma metrópole, uma mega cidade, né, nós temos distâncias enormes, violência urbana é muito prevalente nessas cidades e barreiras que se tornam barreiras sanitárias, ou seja, barreiras de acesso ao serviço de saúde. Uhum. Se nós formos analisar, isso é um problema histórico. A maioria dos grandes hospitais estão, por exemplo, localizados em áreas que tem em regionais aqui de Fortaleza que tem condições socioeconômicas melhores. É verdade. Né? Isso tanto público como privado. Sim. E é um planejamento de longa data. É claro que esses hospitais, a maioria, não foram construídos agora, né? Embora a gente avançou muito na construção de novos hospitais. Mas a gente tem uma espécie de cinturão sanitário, né? Onde os serviços de maior porte, eles deveriam estar mais próximos do cidadão que tem menor condição socioeconômica, eles se encontram mais distantes. Uhum. E aí, numa cidade com extensões territoriais, com trânsito já em colapso, isso gera mais dificuldades e barreiras para o acesso do cidadão ao serviço. E aí precisamos apostar também na ampliação do PSF, né, da atenção básica. A atenção básica ela fica mais próximo dos bairros mais dos bairros de periferia, dos bairros mais populosos, né, e aí a atenção básica precisa ser resolutiva, fortalecida, inclusive para trabalhar com questões relacionadas à educação no trânsito. Do cidadão, por exemplo, que utiliza moto, que utiliza o transporte motorizado, e o incentivo à utilização de transporte não motorizado e atividade física, inclusive com prescrição de atividade física. O profissional que está ali no posto de saúde, ele pode prescrever atividade física para o cidadão utilizar os espaços, ciclofaixas, enfim, e as calçadas mais alargadas, dentro dessa perspectiva de mobilidade sustentável. Seria unir o útil ao agradável, né? Seria unir o útil ao agradável. E agora a gente dá uma pausa aqui na nossa entrevista para chamar o quadro Ponte Aérea, que sempre traz um especialista com um assunto importante para a gente. Vamos lá! Os veículos motorizados, eles emitem poluentes
que causam o efeito estufa, né? Que são os conhecidos gases de efeito estufa, mas também emitem poluentes que são nocivos à saúde da população. Então, só no Brasil, em um ano, morrem mais de 60 mil pessoas por causa da má qualidade do ar que a gente respira. Então, isso é para ter uma ideia da dimensão do impacto que tem esses poluentes. É lógico que eles não vêm só do setor de transportes, vêm de outras áreas também, como as queimadas, outros poluentes vindo da indústria, mas quando a gente olha para todos aqueles poluentes emitidos no que a gente chama do subsetor de energia, os transportes têm uma participação muito relevante. Então, eles são responsáveis por metade dessas emissões de poluentes. Então, quando a gente pensa no transporte de cargas, principalmente entre cidades, é fundamental que a gente altere a nossa matriz de transporte, que hoje é muito apoiada nos modos rodoviários, para incluir também o modo hidroviário e o modo ferroviário. Então, e por que isso? Porque os modos ferro e hidro são menos poluentes do que o modo rodoviário. Quando a gente pensa no transporte de passageiros, principalmente dentro da área urbana, a gente também tem soluções para diminuir a emissão de poluentes causada por esses veículos, né? A primeira delas é fazendo uma transição modal. Então, o que é isso? É tirar aquela pessoa que está andando de carro desnecessariamente e levar ela para uma bicicleta, para o transporte coletivo, ou até mesmo se a viagem for de uma distância curta, incentivar que essa pessoa faça esse trajeto a pé. Então, quando a gente olha os dados aqui da cidade de São Paulo, onde eu estou nesse momento, a gente vê que 1/3 de todas as viagens que são feitas de carro na cidade, elas são para distâncias muito curtas. São para distâncias menores do que 2,5 km. Então, e essa é uma distância que ainda é muito confortável de ser feita a pé ou mesmo de bicicleta. Então, como é que a gente pode atrair essa pessoa para modos mais saudáveis e sustentáveis? Bom, a gente pode melhorar a infraestrutura, ou seja, a calçada e a infraestrutura cicloviária, continuar expandindo a rede cicloviária, que eu sei que Fortaleza é uma super referência nisso, é muito importante. Também reduzir as velocidades máximas na via, porque isso torna o ambiente mais seguro para quem está andando a pé, para quem está andando de bicicleta. Outra medida que pode ser adotada é a criação de áreas de baixa velocidade. Uma terceira, que é a criação, que é extremamente importante, a criação de faixas exclusivas de ônibus. A gente também, essas são medidas de infraestrutura, né? Alguns exemplos aqui de medidas de infraestrutura que podem ser adotadas pela cidade para incentivar o uso de modos mais sustentáveis de deslocamento. O trânsito mata tanto quanto a violência. Você enxerga isso como um problema de saúde pública e como resolver ou como amenizar esse problema? Problema gravíssimo. Inclusive, nós temos aproximadamente mais de 1.250.000 pessoas no mundo morrem por ano por conta de acidente de trânsito. É um número exorbitante. Nós temos o impacto de mais de 50 bilhões aqui no Brasil, só relacionado a acidente de trânsito. E é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública que afeta a vida das pessoas, que afeta o cotidiano das pessoas, que gera pressões para o sistema de saúde. Ao meu ver, passa pela necessidade de trabalharmos com sistemas viários seguros, que a conferência recente, realizada agora em 2020 de Estocolmo, trouxe essa perspectiva, de não focarmos apenas no comportamento do cidadão, mas sim nas intervenções que o poder público deve fazer no espaço urbano. Sim. Eu defendo que o Brasil precisa, inclusive, de uma reforma urbana. Intervenções que o poder público deve fazer no espaço urbano, com urbanismo tático,
né? Algumas ações, inclusive, que o próprio Fortaleza tem realizado, Recife, com redução da velocidade em algumas vias, com alargamento de calçadas, algumas intervenções que contribuem para a fluência do trânsito e também para incentivar o cidadão a usar mais o transporte não motorizado. O caminho é esse, né? Inclusive, Estocolmo trabalha com a perspectiva da visão zero, né? Visão zero em 2050. Sim. O que seria a visão zero? A visão zero é que qualquer morte por acidente de trânsito é inaceitável. Então, nós temos que reduzir nos próximos 10 anos pela metade as mortes por acidente de trânsito. E chegar em 2050 e zerar essa mortalidade. Essa é uma meta extremamente ousada, mas é um farol direcional. É factível? Eu creio que assim, houve uma ampla discussão. Sim. Essa discussão ela não foi assim, uma discussão com vários especialistas no mundo todo. Eu considero factível, mas é desafiadora. Sim, antes de tudo, é extremamente desafiadora. E para ter segurança no trânsito, a gente precisa de prevenção. E para isso, é muito importante informação e conscientização. Está na hora do quadro Siga essa dica. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para dar mais essa dica interessantíssima para você. Muito é perguntado, muito se tem dúvida sobre como fazer um recurso de uma infração de trânsito. Henrique, como é que eu faço? Bem, é interessante você saber isso porque você não pode começar o jogo já perdendo. Então você tem que fazer direitinho, porque dependendo da situação, se você errar, você já perde de imediato todo o seu direito. E, consequentemente, vai ter que pagar e ter as penalidades. Mas vamos lá. A primeira comunicação que você recebe é chamada notificação de autuação. Quando você recebe na sua casa, você tem um prazo de até 30 dias para fazer sua defesa. Passado esse prazo, fazendo a defesa ou não, chega a notificação de penalidade. Você tem mais um prazo de 30 dias para fazer o seu recurso para a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Passado esse prazo, recebendo uma resposta positiva, ou se for positiva, a multa cancela, a infração de trânsito cancela. Se for negativo, você pode fazer um segundo recurso ainda, o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN. Então, preste atenção, endereça direitinho, faz a defesa padrão, analisa o documento que chega, porque dependendo do documento, você pode fazer o endereçamento errado, você já começa perdendo a sua infração, basicamente o seu direito. Então, fica ligado, preste atenção e mais essa dica. Muito bem, nós conversamos aqui com Caio Cavalcante, ele é coordenador de políticas intersetoriais em saúde na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui, muito esclarecedor essa bate-papo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Finalizamos aqui mais um programa e a gente volta no próximo episódio e eu aguardo você. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.